E quem falou que não vai ter treino? Tem treino sim, depois de uma grande confusão, tendo que evacuar aqui a universidade nos Estados Unidos, onde o Flamengo está treinando. Agora sim, a gente acompanhando a parte final do treino do Mengão. Você que está chegando aqui no canal Mídia Rubro-Negra, lembrando, você está no canal secundário do canal Tudo Pelo Flamengo, o canal Mídia Rubro-Negra, e a gente pede para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e ajudar o crescimento cada vez mais do canal. A gente está aí mostrando, normalmente a gente mostra o início do treinamento, mas deixa eu explicar para vocês. Estão vendo aí a movimentação do técnico Felipe Luiz, eu já vou explicar para vocês o que é essa movimentação, mas a gente hoje teve que se evacuar daqui, né, dessa área, porque teve risco aí de tempestade, de trovoadas. Nos Estados Unidos é tudo diferente, né? O clima, a situação tudo é diferente. Aí as forças de segurança pediram, inclusive, para os jogadores, para o técnico Felipe Luiz, todo mundo sair do gramado, se resguardar dentro da universidade e a parte da imprensa também sair para dentro dos carros para ficar seguro. E aí agora, no finalzinho, inclusive, não tem quase jogador no gramado, né? Você tá vendo aí essa movimentação do Felipe Luiz, Rodrigo Caio, o Wallace Ian, o Wesley, lateral direito, o Matias Vinha, lateral esquerdo, que ele tá fazendo um trabalho específico, né? Porque, obviamente, a gente não pode mostrar todas as imagens de tudo do treino. O que a gente pode mostrar, a gente mostra, o que a gente é autorizado, a gente mostra, mas os jogadores já saíram do gramado e já foram lá para dentro da universidade. E permanece aqui esses jogadores que o técnico Felipe Luiz está fazendo esse trabalho específico, pensando no jogo contra o Chelsea na próxima sexta-feira. Tá aí, ó, ele forçando aí o Matias Vinha, que é lateral esquerdo, obviamente ele tá voltando agora, né? E o Felipe Luiz fazendo esse trabalho específico, como se o Matias Vinha tivesse fazendo lançamento para o Wallace Ian, ultrapassar aí o Wesley, no caso, que é lateral direito, o oponente, que é lateral direito. Você tá vendo o Rodrigo Caio toca pro Matias Vinha, aí o Matias Vinha toca pro Wallace Ian, passa para receber, ó, pum. E esse trabalho aí de específico de transição. A notícia boa do treinamento de hoje é o seguinte: Nico de la Cruz está de volta junto com o Alexandro à disposição do técnico Felipe Luiz para a partida de sexta-feira diante do Chelsea. Em contrapartida, hoje, o Arrascaeta e o Luiz Araújo não fizeram treinamento, não treinaram porque estão fazendo controle de carga, tá? Essa é a informação sobre o treinamento de hoje e você segue aí acompanhando a movimentação. Olha, ó, o Matias Vinha tenta aí a investida para o Wallace Ian, o Wesley corta, né? O técnico Felipe Luiz, ele é interessante porque ele participa, né, do treinamento efetivamente. Ele participa, correndo, tocando, mostrando para o Wesley a movimentação que ele precisa fazer, a jogada de corpo, né? Olha lá, ele sempre muito participativo. O Felipe Luiz não é aquele cara que fica só falando, né? Ele corre, ele vai, ele marca, ele vai junto. Ele foi lateral esquerdo, então ele sabe muito bem, conhece muito bem toda essa movimentação, tudo que precisa ser feito aí para ter efetividade. E ele vai mostrando na prática como que ele quer que as coisas aconteçam. Ele vai mostrando na prática qual é a movimentação que ele quer que aconteça. Tá aí, ó, o Matias Vinha tentando fazer o lançamento. Basicamente é isso. O Matias Vinha recebe do Rodrigo Caio, que está ali do lado direito do vídeo. Ele recebe do Rodrigo Caio. O Felipe Luiz serve como marcador. Faz a pressão lá. Faz a pressão para cima do Vinha. E o Vinha tenta tocar para o Wallace Ian poder passar. E o Wesley tenta aí marcar e desarmar o Wallace Ian. Então, basicamente, essa é a movimentação nesse momento aqui no treinamento do Flamengo. Lembrando que a gente não pôde gravar e não pôde fazer a cobertura do início do treinamento, mas a gente está fazendo o final. Aí você está vendo ao fundo, né, alguns jogadores que já treinaram e não entraram para a universidade, mas estão aí sentados, conversando, trocando aquela ideia. Provavelmente estão falando sobre o que aconteceu hoje, que é uma situação atípica, né, que a gente não está acostumado no Brasil. Mas nos Estados Unidos o clima é outro, como eu falei, a situação é outra. Então a gente tem que obedecer aí às autoridades e às orientações, até porque eles estão acostumados, eles passam
muito por isso. E segue a movimentação aí, ó, de um trabalho específico de lateral para lateral. O lateral esquerdo, Matias Vinha, com o lateral direito, Wesley, e o Wallace Yan fazendo aquele papel daquele cara que passa por ali e que recebe do Matias Vinha. Você tá vendo aí o Danilo? Aí o Danilo sem chuteira, né, com chuteira na mão, saindo aí do treinamento, fazendo outro treinamento específico lá no canto. E agora ele vai passando aqui próximo a gente e próximo às atividades que o técnico Felipe Luiz está fazendo com esses jogadores. E passa ali a dar uma brincada com o Alacian, né? E o Danilo aí observando agora a atividade que o técnico Felipe Luiz está fazendo junto com os jogadores do Flamengo. Mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, peço para você se inscrever, peço para você compartilhar. A gente está trazendo sempre esse material para vocês, a gente está trazendo sempre essa movimentação diária do Flamengo aqui nos Estados Unidos para você acompanhar como que está sendo a preparação do Flamengo para cada jogo dentro da competição. Então a gente pede para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar. Você vai ajudar demais o nosso trabalho, beleza? O canal Mídia Rubro-Negra é o canal secundário do canal Tudo pelo Flamengo, não esqueçam disso. Você está acompanhando aí mais movimentações, olha lá, o Felipe Luiz ele vai no Wesley, agora volta, né, fazendo essa movimentação, como eu digo, na prática. Ele é um cara que ele vai na prática, estava jogando até há pouco tempo, e vai na prática ali mostrar, ele corre, ele participa, ele tá junto. E ele mostra literalmente, isso é legal, isso passa confiança para os jogadores, isso passa aí para os jogadores que sabem a movimentação que o técnico Felipe Luiz está pedindo para ser feito. Você vai acompanhando então aí todo esse detalhe final do treinamento do Flamengo. Olha aí, ó, mais um lançamento, o Wesley consegue cortar, né? Dessa vez consegue cortar mais uma vez, o Alacian ali tentando fazer essa ultrapassagem. É lance literalmente de jogo, tá, gente? É lance de jogo, é o que o Felipe Luiz está treinando. E aí, o que acontece? Pode ter sido também alguma situação de jogo aí que o Chelsea costuma fazer. Então, o técnico Felipe Luiz aí tá passando essas orientações aí para já ser usada muito provavelmente no jogo de sexta-feira contra o Chelsea, tá? Tanto pro Wesley não tomar bola nas costas, quanto pro Matias Vinha conseguir os lançamentos e surpreender o sistema defensivo do Chelsea. A gente vai seguindo aqui, acompanhando, lembrando que hoje teve essa situação atípica aí, né, de tempestade, raio, risco, e aí a gente teve que sair, né, por isso o treino tá saindo um pouco mais tarde, justamente por isso que a gente teve que evacuar, sair da área e se proteger. É sempre perigoso essa situação de raio e a gente não pode dar mole, principalmente onde a gente não conhece. Então a orientação foi sair e evacuar, e isso que nós fizemos, pensando sempre, em claro, primeiro na segurança, certo? Deu maior confusão isso, cara, deu maior confusão, porque teve que sair, depois volta e faz... Foi maior confusão, até pensou que não fosse ter treinamento, mas o treino aconteceu e os momentos finais você está acompanhando aí o técnico Felipe Luiz dando mais um passe para o Matias Vinha, e o Matias Vinha tentando mais uma vez lá, Rodrigo Caio, Matias Vinha, Felipe Luiz, ó, aí volta para o Matias Vinha, aí o Matias Vinha tenta infiltrar ali pro Rodrigo Caio. O Wesley parece que já foi liberado da atividade, agora é mais específico aí com o Matias Vinha, esse lançamento, ó, trabalhando esse lançamento, recebendo bola, né, para poder tá fazendo esse lançamento lá pro atacante. Aí o Wesley vai saindo, né, o Wesley já tá meio que liberado ali das atividades, mas o lateral esquerdo, Matias Vinha, isso pode ser até um indício, tal. Será que o Matias Vinha entra como titular, gente? Será que ele joga? Porque o trabalho tá sendo muito específico, hein? Muito específico em cima do Matias Vinha para ele talvez ter condições, né, de ficar e de jogar. Ele que não tem muito tempo que ele ficou com a lesão e agora o Felipe Luiz dando uma atenção especial para ele. Você está acompanhando aí então a movimentação desse treinamento importante, tá? Treinamento muito importante e a gente segue aqui acompanhando, a gente segue trazendo essas imagens para vocês. Aí, então, os jogadores do Flamengo saindo, né? Os jogadores do Flamengo terminando o finalzinho do treinamento. O técnico, o Felipe Luiz vai fazer alguma coisa ali. Ele pegou a bola. Ih, rapaz, será que ele vai tentar um cruzamento?
Não, e tem o gol olímpico. É, Felipe Luiz, então aí mostrando, fazendo um gol olímpico. Que maneiro, hein? Você tá vendo aí, você tá acompanhando aqui no canal Mídia Rubro-Negra. Deixa seu like, se inscreve, compartilha, você vai ajudar demais. Amanhã tem treinamento na parte da manhã. E é isso. Tamo junto, valeu, saudações rubro-negras.